Hoje a gente vai conhecer uma das ferramentas mais sofisticadas que existem em termos de blindagem patrimonial e planejamento sucessório. Eu estou falando dos trusts. E você vai entender também como que eles podem beneficiar você e o seu patrimônio, e quem sabe até o seu negócio. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja empreendendo ou seja investindo. Então se você gosta de assuntos relacionados ao mundo dos negócios, dos investimentos, uma pitada de internacionalização, gosta de entender também sobre o mundo offshore, sobre blindagem patrimonial, considere se inscrever aqui no canal, você vai gostar das nossas dicas. Ativa o botão das notificações também e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei para que o YouTube recomende mais conteúdos como este para você, que ele julgue que você acredita que isso é relevante. Não só você, como também outras pessoas, para que esse canal cresça cada vez mais. Até porque o tema que eu vou trazer no vídeo de hoje é um daqueles que há mais desconhecimento na população brasileira. Os trusts, que nada mais são do que uma ferramenta muito utilizada para fins de planejamento tributário e sucessório, para você conseguir aí perpetuar o teu patrimônio para as próximas gerações da tua família. Os trusts têm esse desconhecimento aqui no Brasil basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que, embora ele seja reconhecido pela justiça brasileira, por exemplo, na maior parte dos casos, ele é algo que não está previsto no nosso direito aqui no Brasil. Diferente do que acontece, por exemplo, sei lá, com o testamento, com o inventário, que em algum momento da sua vida você vai se deparar com esse tipo de coisa. Portanto, a maior parte das pessoas já sabe o que é um testamento. O trust é algo alienígena ao nosso direito e acaba caindo ao desconhecimento. E ele não está previsto no nosso direito por causa de uma questão de herança das nossas leis. O direito brasileiro, ele herdou o direito romano, o civil law, ao passo que o trust é uma ferramenta que vem lá do direito anglo-saxão, o direito consuetudinário, o direito dos precedentes, aquele dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma base bem diferente da nossa. E aí, por conta disso, ele não está no dia a dia das pessoas e as pessoas acabam não utilizando disso. Mas elas poderiam, bastaria montar a estrutura do trust em uma jurisdição na qual ele é previsto. Afinal, o Brasil ele não tem previsto, não dá para fazer aqui, mas se você construir no exterior, certamente isso aí vai poder te beneficiar sim. E aí o segundo fator pelo qual as pessoas não utilizam muito o trust aqui no Brasil é por causa de um certo preconceito que existe com essa figura. No imaginário popular, muitas vezes, quando a gente fala trust, já vem na cabeça das pessoas o nome de um determinado político que ficou famoso há uns tempos atrás, porque as manchetes dos jornais o apelidaram como o Senhor Trust. E aí criou-se um preconceito de que o trust era algo errado, quando que na verdade o trust é só uma ferramenta societária que não faz juízo de valor. Assim como contas bancárias não fazem juízo de valor, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. E na maior parte dos casos, os trusts são utilizados para o bem. Isso aí não passa de um preconceito mesmo. Assim como acontece também com as empresas em paraísos fiscais. São só uma ferramenta. Podem ser utilizadas por pessoas idôneas ou por, sei lá, político ladrão que quer esconder dinheiro roubado. Mas se for esse o caso, o problema não está na empresa, o problema está no dinheiro roubado. O raciocínio análogo a esse se aplica aos trusts, por sua vez. E se você quiser entender mais, desmistificar sobre esse tipo de preconceito que se existe com esse mundo offshore, eu recomendo que você assista esse outro vídeo que está aqui no izinho, que eu já falei muito sobre empresa offshore lá no caso, mas toda aquela ideia é aplicável aos trusts também. Mas voltando aqui à pauta, então, é importante dizer que o trust é uma ferramenta que não começou ontem. Na verdade, ela já é utilizada há séculos. A sua história remonta à Idade Média. A primeira utilização do trust se deu na época das cruzadas que os católicos fizeram aí ao redor do planeta. O que acontece é que muitas vezes os cruzados, o pessoal que ia para essas cruzadas, com medo de perder o patrimônio porque não voltou e aí deixar tudo largado às traças lá, eles deixavam o patrimônio sobre o fiel depósito da Igreja Católica. Porque daí, na hipótese de eles não voltarem porque, sei lá, deu ruim lá na expedição,
a igreja ia cuidar de distribuir esse patrimônio para sua esposa, para os seus herdeiros. Então a igreja fazia um papel aí de trustee. Começou aí a figura do trust. Veja, não era uma doação para a igreja não se tornava a dona desse patrimônio. Na verdade, ela era muito mais uma fiel depositária. Agora, é claro que de lá para cá muita coisa aconteceu e o trust que nós temos mais moderno nos dias de hoje, ele é mais ou menos aquilo que decorre da Convenção de Haia de 1985, que tratou de quais são as leis aplicáveis ao trust em uma esfera internacional e que foi assinada por mais de 14 países. Dentre eles, a gente destaca o Reino Unido, a Holanda, a Austrália e Hong Kong. Os Estados Unidos também assinaram o documento, mas até agora eles ainda não ratificaram. O que não significa que os Estados Unidos não reconheçam os trusts. Eles reconhecem sim, até porque, como eu mencionei, o trust ele vem lá do direito anglo-saxão, que é a base do direito americano. Então ele é comumente muito utilizado por lá. É como se fosse tão conhecido o trust nos Estados Unidos como são o inventário e o testamento por nós brasileiros. E agora você deve estar curioso. Guilherme, mas o que diabos é trust? Como que isso funciona? Me explica. E trust, se a gente for levar pela tradução literal, nada mais é do que confiança. Justamente porque é uma espécie de contrato em que uma parte confia alguma coisa a outrem, normalmente um bem, mas também uma obrigação de fazer ou não fazer. Do tipo, eu confio esse bem à igreja e eu também confio que ela vai fazer o que eu desejo com esse bem. Mas então, o que será que é um trust? Bom, para a gente entender isso é melhor começar entendendo o que não é um trust. Porque muitas pessoas confundem e acham que o trust é uma espécie específica de empresas, por exemplo, como são o caso das holdings patrimoniais. Mas não é, até porque trust não possui personalidade jurídica. Mas trust também não é uma entidade despersonalizada como um condomínio, por exemplo. Trust não é um contrato de parceria, não é uma SCP, uma sociedade em conta de participação. Trust é um trust. A gente pode definir isso aí como uma espécie muito peculiar de contrato que, em regra, tem pelo menos 3 pessoas aí nessa relação jurídica. A primeira delas vai ser a figura do instituidor, que é o proprietário original dos bens, os quais vão ser transferidos, digamos assim, para esse trust, para essa construção contratual. Aí a segunda figura que precisa ter nos trusts é a do trustee, que é a pessoa que recebe esse patrimônio para fazer o trabalho de fiel depositário e também para executar aquilo que o instituidor do trust ordenou que ela execute. Que antigamente era a igreja, como a gente mencionou, mas hoje em dia pode ser uma pessoa física, pode ser uma instituição financeira, pode ser ainda uma entidade privada, uma ONG, enfim, são diversas as possibilidades. E aí, em terceiro lugar, todo trust vai contar com a figura do beneficiário, que é a pessoa que realmente vai gozar dos frutos daquele patrimônio ali que foi dado pelo instituidor, que está sendo, digamos, organizado pelo trustee. Então, para a gente exemplificar isso em um caso prático, para ficar mais fácil que você possa entender, vamos pegar o caso de um trust que foi executado, que foi construído, melhor dizendo, para um trabalho de sucessão patrimonial dos bens de uma família. Então, a princípio, os bens são do pai dessa família, que é o instituidor. Ele é o proprietário original dos bens e ele vai jogar lá no trust. Aí o trustee pode ser, por exemplo, uma instituição financeira que vai pegar esses bens, vai cuidar deles e vai tratar de fazer aquilo que o instituidor mandou fazer desde o início. E aí os beneficiários seriam os herdeiros desse patrimônio, os filhos do pai de família, que agora vão contar com os benefícios desses bens, porque o banco vai estar executando. Então, por exemplo, aquele pai de família que antes de morrer tem um patrimônio lá colossal, e aí ele faz essa figura do trust, porque ele prefere fazer que uma instituição financeira, na figura de trustee, cuide do patrimônio do que deixar na mão do filho, que às vezes não tem a capacidade, ou sei lá, é muito doido, e não liga muito para isso, e dessa maneira ele consegue fazer com que o patrimônio se perpetue melhor ao longo prazo, para as próximas gerações das famílias. Até porque um dos maiores desafios, quem tem empresa de família sabe, é fazer com que o negócio se perpetue por mais de 2, 3, 5 gerações. E os bens, então, nem se fala. A regra é durar 2 gerações. Todo mundo tem uma história aí de um bisavô que deixou de fazer alguma coisa, mas se ele tivesse feito, todo mundo seria muito rico.
E é evidente que a natureza do trust pode variar bastante dependendo do que tiver escrito nele e também de qual que foi o país, a jurisdição na qual o trust foi instituído. Mas, via de regra, o que mais importa mesmo é como que está escrito no papel lá. Até porque esse contrato é muito versátil. Há alguns trusts específicos que são para assegurar patrimônio familiar, mas às vezes é para fazer caridade, às vezes é para transferir os bens das empresas, às vezes é para dizer que aquele patrimônio vai ser utilizado para o usufruto dos animais de estimação do instituidor do trust, e aí o trustee vai ter que cumprir. Não tem essa não, dependendo do país, é isso aí mesmo. É por isso que você precisa ter muito cuidado na hora de fazer o seu trust para deixar tudo bem definido. Até porque, em alguns casos, não tem nem como voltar atrás, dependendo aí de qual que foi a classificação do trust. E por falar em classificação do trust, os trusts eles costumam ser divididos, numa primeira classificação, entre os trusts com natureza revogável e os trusts com natureza irrevogável. Revogável são os trusts no qual aquele instituidor, o proprietário originário do bem, ele pode a qualquer momento no futuro voltar atrás e decidir que ele quer desfazer aquele trust. Ele ainda tem esse poder, permanece para ele. Agora, os irrevogáveis são aqueles que, uma vez feito, não tem volta. Ele não consegue falar para o trustee desfazer porque já foi, não tem mais esse poder. Ele concedeu, inclusive, esse poder, ele abdicou, melhor dizendo. E aí, por mais que nós que já estamos habituados ao meio de planejamento patrimonial e sucessório, a gente já saiba que o filé mignon mesmo são os trusts irrevogáveis, é muito comum que as pessoas que estão tendo contato com esse instituto jurídico trust pela primeira vez, elas façam a seguinte pergunta: Guilherme, por que diabos que alguém vai fazer algo que não pode ser desfeito lá na frente? Por que alguém vai construir um trust em caráter irrevogável? E se ele mudar de ideia? Não tem mais como voltar atrás. Pois é, realmente, por um lado, não poder voltar atrás, não poder se arrepender, pode prejudicar algumas pessoas. Por outro lado, isso é muito interessante em termos de blindagem patrimonial. Porque se não tem como você desfazer aquilo, significa que se você já passou os bens, não tem nem como você voltar atrás. Então, se eventualmente, ainda que houvesse, por exemplo, uma ordem judicial mandando você desfazer o trust, não tem como, você não tem mais poderes para fazer isso. Os bens já foram passados, você não tem mais qualquer disposição sobre eles. Então é muito interessante aí para quem quer fazer um projeto aí de blindagem, principalmente quando os bens estão no exterior. Até porque aqui no Brasil, se você quiser aproveitar a lei de fora aqui no Brasil e validar, isso aí vai dar um rolo, talvez você consiga, talvez não. O Brasil não costuma respeitar tanto aí a irrevogabilidade dos trusts, dependendo do caso. E uma outra grande subdivisão, classificação que pode ser feita dos trusts, é entre os discricionários e os não discricionários. Como o próprio nome já diz, os trusts não discricionários são aqueles em que o trustee, aquele que pegou como fiel depositário o patrimônio do instituidor, ele não tem qualquer discricionariedade sobre o que ele pode fazer com esse patrimônio. Ele tem que seguir à risca o que está escrito no contrato de trust, ele não pode dispor além daquilo. Um exemplo padrão é o trust de planejamento familiar, em que o instituidor fala que ele tem 4 filhos e que vai 25% do patrimônio para cada um desses 4 filhos. Não tem discricionariedade aí para o trustee do que ele pode fazer. Agora, um exemplo de trust com discricionariedade é aquele em que o instituidor ele deposita aí o patrimônio nas mãos do trustee e fala que o trustee deve utilizar esse patrimônio, sei lá, para arcar com despesas médicas dos beneficiários, de forma genérica. E aí você vai ver, os beneficiários, às vezes um precisa mais de despesas médicas, outro precisa menos. Existe uma discricionariedade para saber quem precisa mais, quem precisa menos. E isso aí vai ser função do trustee, nesse caso, avaliar como é que vai ser. E é claro, normalmente, um trust bem escrito costuma ser desejo do instituidor, na maior parte dos casos, que não tenha essa discricionariedade. Mas às vezes existe um interesse em ter a discricionariedade sim. E aí, para assegurar que o trustee vai fazer tudo certo, que não vai fazer besteira, ele vai ter que fazer algumas preocupações. A primeira delas é montar esse trust em uma jurisdição, um país, um estado, que tenha um alto padrão de governança
exigido sobre o pessoal que tem essa função aí de trustee, como por exemplo o caso de South Dakota, Dakota do Sul, lá nos Estados Unidos. Mas não adianta estar num lugar que as leis te favorecem, você também tem que achar alguém competente. Então, procure alguém aí que tenha um bom histórico trabalhando nessa função. Algumas dessas instituições já estão há séculos fazendo isso, até porque essa figura, como eu mencionei, ela realmente é bastante antiga. E uma outra conduta que o instituidor do trust pode fazer para conseguir garantir que o trustee, o fiel depositário, ele faça tudo conforme ele mandou, que esteja tudo ali dentro dos conformes, é botar nesse trust, nesse contrato, além dessas três partes, que são o instituidor, o trustee e o beneficiário, uma quarta figura, a figura do protetor, que nada mais é do que uma espécie de fiscal, que vai verificar se o trustee está executando aquele contrato de trust da mesma maneira que o instituidor ordenou. E muitas vezes esse protetor, esse fiscal, pode ser também o próprio instituidor. A gente pode ter lá também o analista de investimentos. Então vamos supor que o trustee, o fiel depositário, seja, sei lá, a igreja, não tem um trader lá que entende de mercado. Aí ele pode então nomear alguém para cuidar dessa parte aí, para fazer os investimentos desse patrimônio, para fazer o dinheiro, a gestão patrimonial. Quanto mais rica for a família, mais milionária ela for em dólares, provavelmente mais complexo tende a ser o trust que ela vai querer elaborar aí para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Agora, algo que muitas pessoas não sabem é que o trust, embora ele tenha vários cargos, digamos assim, várias funções nesse contrato, muitas vezes uma mesma pessoa pode ocupar diferentes funções. Muitas vezes, o instituidor do trust pode ser também o trustee, ou ainda, o instituidor pode ser um dos beneficiários. E alguém pergunta, por que você vai criar um trust se você vai botar para um terceiro fazer a fiel depósito, se você continua sendo beneficiário? E eu não estou falando nem de se proteger, sei lá, eventualmente de um processo que você venha a sofrer por causa de um negócio mal sucedido e isso acabe atingindo o patrimônio que você construiu ao longo de toda uma vida e que não tinha nada a ver com essa tua aventura empreendedora. Não estou falando disso não. Também serve para isso. Mas eu estou falando também de se proteger do próprio Estado, que muitas vezes é quem vai querer confiscar o patrimônio das pessoas. Por exemplo, isso aconteceu com os judeus por muito tempo. Isso aconteceu recentemente no Brasil, quando o Estado, há algumas décadas atrás, melhor dizendo, ele resolveu confiscar as contas poupança da maior parte das pessoas, confiscar aí que eles tinham conta corrente também. Então você ter um trust junto com uma estratégia de internacionalização do patrimônio é uma excelente alternativa para você se proteger desse tipo de espólio, desse tipo de investida do Estado sobre o seu patrimônio. Muitas vezes essa investida sobre o teu patrimônio ela é até dentro da lei, ela é institucionalizada, nem por isso ela é moral e bela. Quem tá um passo à frente consegue se proteger. Quem tá com patrimônio no exterior e sob o guarda-chuva de um trust pode pegar fogo aqui, que você ainda vai ter uma rota de escape, um plano de fuga, você vai proteger aquilo que você conquistou. E aí para fechar, o que muita gente deve estar curiosa é, qual que é o preço para se instituir uma construção jurídica de um trust no exterior para proteger os meus bens, sejam os que estão no Brasil, mas principalmente os que estão lá fora. Isso aí varia bastante. Ele pode começar ali, a modalidade mais simples de todas, na casa dos $1.500, aquele trust bem mais grosseiro, assim, que vai servir mais para fins de testamento mesmo. Agora, na medida em que vai se tendo uma coisa mais complexa, o céu é o limite. Ele pode custar algumas centenas de milhares, quem sabe mais de $1 milhão para fazer essa documentação. Depende da complexidade e também de quem você vai contratar para fazer essa mão de obra, os honorários que ele vai cobrar. Afinal, isso é algo aí muito específico, você precisa tomar cuidado e contratar alguém de sua confiança, não é verdade? É melhor não brincar quando o assunto é o seu dinheiro. Às vezes, é melhor pagar caro do que pagar o barato que no final sai caro, não é verdade? Mas enfim, por esse vídeo, eu acredito que já teve bastante informação. Tomara que você tenha entendido um pouco mais sobre como que funciona a figura do trust e agora a gente vai ficando por aqui.